Boa noite, queridos. Muito bem-vindo ao nosso conselho, ao nosso encontro e a esse culto, né, gente? Não é só apenas um tempo de nos encontrarmos para diretrizes, mas também entender que quando nos reunimos, sempre tem que ter o favor de Deus sobre nós. E o favor de Deus vem debaixo da sua palavra. Tudo se manifesta pela palavra. Tudo aconteceu pela palavra. A Bíblia diz no início, em Gênesis, que haja pairava sobre as águas. E quando Deus disse, haja luz, veio a luz. Haja é o mover de Deus que está atuante sobre nós, querendo ou não. Tem haja de Deus aqui sobre a sua vida, sobre a nossa cidade, sobre a sua família, meu querido. Não sei como que você está, mas eu sei de uma coisa: o favor de Deus está sobre nós. E eu te provo isso, você está vivo. Hoje, a misericórdia dele renovou sobre você. Se ele não quisesse mais, se ele não aprove você estivesse aqui mais, ele te levaria, porque ele é o dono da vida. Amém? Então, entenda, você, eu, estamos debaixo do favor de Deus. Amém? Para os meus queridos, graça e paz, irmãos, aos nossos convidados, eu desde já fico agradecido por receber o nosso convite. Então, os candidatos, que Deus abençoe a vida de vocês. Não vamos citar nome aqui que vai gastar tempo, mas cada um de vocês são muito bem-vindos ao nosso conselho. E pode ter certeza que qualquer de um de vocês que Deus aprove vocês estarem ao cargo desejado, vocês terão o apoio da igreja. A igreja, né, pastor Tiago, é um braço direito para vocês, porque nós estamos debaixo de uma palavra de Paulo que diz que nós temos que orar, ministrar, interceder pelos nossos governantes, porque cada um deles tem autoridade de Deus para estar onde está. E é sobre isso que eu quero trazer uma reflexão aqui para nós, bem breve, que o meu tempo é curto, só 1 hora, brincadeira, né? Pastor Tiago que gosta de pregar, né? Deixa com ele. Eu quero fazer uso do texto de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Essa palavra é para liderança, mas em especial hoje eu quero trazer uma direção para vocês, candidatos, que vão exercer autoridade. Alguns já exercem, outros talvez vão iniciar essa trajetória política. E aqui eu quero dar um segredo para vocês, bíblico, um segredo poderoso, para que vocês tenham êxito naquilo que vocês fizerem. Mas também é para nós que tememos a Deus, servimos a Deus e sabemos que cada um de nós, Deus deu um propósito de vida. E nós precisamos compreender esse propósito e devolver a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, como já cantamos aqui. Amém? Daniel capítulo 2, verso 20. Diz assim, todos acharam? Quem tem Bíblia, né? Quem não tem, ouça com atenção. Diz assim, eu vou ler na versão transformadora. Diz assim, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, a força. Fala comigo, dele é a sabedoria e a força. Olha que forte. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece os que estão em trevas, mas aqueles que com ele está, moram na luz. Muito bom o texto, não, gente? Nós podemos refletir em tantas coisas, mas
eu fiquei pensando o que trazer. Tomando banho ontem, eu recebo muito de Deus tomando banho, gente. Não sei porquê, eu acho que é quando a água está caindo, a gente vai nos lavando, né? E aí eu vou falando com Deus ali, e Deus me deu essa palavra, essa reflexão para a gente compartilhar aqui, que é os princípios da dádiva de Deus. Fala comigo, princípios das dádivas de Deus. O princípio de Deus para o homem é dar a ele, oferecer ao homem autoridade. A primeira dádiva que Deus deu para o homem foi autoridade sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 22 vai dizer: e disse Deus e os abençoou, dizendo: sejam vocês férteis, multipliquem, enche a terra, enche as águas do mar, e assim vocês multipliquem tudo que vocês fizerem. Uma das primeiras palavras do Pai, do Deus Criador para o homem, é dizendo para ele: você está debaixo da minha bênção. Deus está dando ao homem então autoridade. Deus está dizendo para ele: você vai ser fértil, você vai multiplicar, você vai governar. Então essa é a dádiva que ele oferece para nós. E aqui agora nós precisamos compreender que tudo vem dele, pois ele é a fonte de todas as coisas. Eu tenho ministrado muito isso esses dias. Deus é fonte de todas as coisas. Deus é fonte de vida, Deus é fonte de projetos, Deus é fonte de propósitos, Deus é fonte daquilo que você está vivendo. Só acontece porque se estabelece nele primeiro. Depois se estabelece na terra. Tudo acontece primeiro no âmbito espiritual, para depois se estabelecer na terra. E é por isso que Daniel vai dizer essa palavra. E Daniel foi muito sucinto, dizendo que, primeiro, nós temos que enaltecer o nome desse Deus que é todo-poderoso. Meus queridos candidatos, se você quer ter sucesso naquilo que você está propondo a servir a nossa comunidade, a nossa cidade, coloque isso como princípio para a sua vida. Que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Se você fizer isso, aprove Deus, a graça dele vai estar sobre você. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Porque os homens tendem a fazer coisas segundo o seu coração. E o nosso coração, segundo o nosso mestre Jesus, o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Eu gosto sempre de citar, brincar aqui e quebrar um pouquinho, é que às vezes a gente acorda querendo uma bicicleta. E aí, no meio do dia, você vê uma Honda Bis passando. E agora você fala assim: não, agora eu quero a Honda Bis. E aí você está saindo do almoço, passa um abençoado mais animado com uma Kawasaki. Aí você fala: eu quero essa. É assim, gente? Por aí vai. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso corpo, o nosso intelecto, pelo menos ele processa por dia mais de 70 mil pensamentos. Então, se a gente não entender, se a gente não canalizar esses pensamentos naquilo que é o propósito de Deus e que seja para a glória de Deus, nós vamos errar muito. Nós vamos errar muito. Porque a gente muda muito fácil. Sim ou não, gente? Estou falando, é só eu que mudo. Se a gente não for determinante em coisas, para o nosso dia muda o projeto dele todo. E assim também é a vida. Então, o meu conselho para vocês é que vocês busquem essa dádiva no Senhor, porque Ele já te abençoou para que você seja próspero. Naquilo que vocês assumirem, a mão de Deus já está lá para abençoar. Mas o segredo para isso é você devolver para Ele a honra. E se fizer assim, tudo vai prosperar. Eu quero ir para o final. E aí, Daniel destaca as dádivas. Primeiro, sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Sabedoria vem de quem, gente? Então, toda sabedoria, o nosso sábio Salomão falou, vem de Deus. O homem pode estudar, o homem pode se preparar, pode ser PhD, pode se tornar o melhor doutor,
mas a sabedoria só vem do alto. Se você quer ser sábio, se você quer cumprir um propósito de abençoar essa cidade, busque sabedoria em Deus, porque Ele dá. Amém? Daniel destacou um outro princípio, uma dádiva de Deus para o homem é força. Porque nós vamos precisar de força para todas as coisas da nossa vida, em todos os momentos da vida, principalmente momentos de desafios como esse. Vem o medo, vem insegurança, vem uma série de sentimentos, né? Não dá tempo de eu falar aqui, mas é importante que você busque em Deus força. Por isso Davi falou: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, e nele não serei abalado. Pode vir o que vier, força. Ele destaca outro: tempos, horas e estações. Fala comigo: tempos, horas e estações. É Deus que aprove todas as coisas: o tempo, a hora e a estação. Então, se você compreende isso, você vai estar debaixo do favor de Deus. E por último, Daniel destacou entendimento. Por quê? O homem precisa compreender de onde vêm todas as coisas. E aí eu lembrei de um provérbio chinês que diz, foi muito citado já, talvez muitos aqui conhecem, mas eu queria fazer uso dele dentro desse contexto de entendimento, que é: eu prefiro acreditar em um exército de ovelhas liderada por um leão do que acreditar em um exército de leões liderado por uma ovelha. É forte isso aqui. Sabe o que eu entendo? Isso aqui é nós que entendemos quem nós somos em Deus. Ele é o nosso leão, nós somos as ovelhas. Se você entra debaixo da mão dele, querido, você vai ser governado por aquele que é o leão da tribo de Judá, o princípio e o início, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ele não muda. Então a minha palavra para vocês e para os líderes aqui também, para nós, igreja do Senhor: busquemos em conhecê-lo, busquemos a sua glória antes de buscar as instruções, porque na medida que buscamos a sua glória, Ele nos dá as instruções. E para que haja um entendimento genuíno disso, meu querido e querida, eu quero terminar com Daniel capítulo 4, verso 36 e 37. Deus quer conceder a você sabedoria. E a nossa cidade vai ser muito mais abençoada. Muito mais abençoada. Porque quando a gente projeta os planos em Deus, há uma palavra profética: nenhum plano pode ser frustrado. Então coloque aí esse projeto seu, esse sonho, esses projetos que você tem, debaixo da mão do Senhor. E aqui é um outro conselho e eu termino, Daniel 4,36. Acho que todo mundo já ouviu falar da história do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tomou grande autoridade, se tornou um dos reis mais poderosos. Todo mundo se rendia a ele. Mas acontece um fato muito interessante com Nabucodonosor, que está registrado aqui, capítulo 4, verso 36 e 37. Quando a minha ancianidade voltou, também recuperei a honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra do que antes. E agora Nabucodonosor diz: agora eu louvo ao Senhor, glorifico a Ele, honro ao Deus dos céus, o Rei da terra, pois todos os seus atos são justos e verdadeiros, e Ele tem poder de humilhar e de acrescentar. Olha que forte.
Um homem que se exaltou, ele teve que ser humilhado. A história diz que ele se tornou como os animais. Forte demais isso, não é, pastor? Como os animais. Por quê? Deixou o seu coração se exaltar. Meu conselho para você é isso. Independente da posição que você estiver, não deixe o seu coração se exaltar. Porque tudo pertence ao Senhor. E se você assim fizer, Ele ainda vai te honrar mais e mais. E aconteceu com Nabucodonosor. Então Deus o humilha, faz dele viver alguns anos como animal, mas quando ele está lá, ele recebe o entendimento. E ele acabou de declarar aqui que nós lemos. Quando volta a sua consciência, ele vai entender: eu preciso reconhecer quem me deu autoridade. E quando ele reconhece isso, ele não só tem a autoridade de volta, mas diz o texto que a autoridade é duplicada, é aumentada sobre ele. A minha palavra para vocês, queridos, é essa: que sobre vocês venha porção dobrada do Senhor, para que vocês façam algo extraordinário nesse tempo. Amém? Que Deus abençoe o futuro de vocês. Que Deus abençoe cada um no seu papel. E aprove Deus te colocar lá. Dê a Ele a honra, dê a Ele a glória, porque tudo pertence a Ele. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma oração. Senhor Jesus, que privilégio nós estamos tendo aqui. Está aqui pessoas, líderes, autoridades, ó Deus, o nosso futuro prefeito, vice-prefeito, futuros vereadores, autoridades. Senhor, e nós queremos nessa noite apenas entregar ao Senhor, porque nós fazemos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Que o Senhor ache corações aqui, agraciados, para receber a tua honra, receber o teu favor e receber a tua autoridade para exercê-la sobre a nossa cidade. E assim eu abençoo cada um, debaixo da bênção, da graça, da imensa provisão do Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, fala amém. Amém significa assim seja. Deus abençoe vocês. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Fica o convite para vocês participarem conosco nas próximas reuniões. Todo mês nós estamos em uma igreja e vocês estão convidados para estar conosco também. E só uma última palavra aos nossos queridos aí que vão exercer esse cargo, tanto no legislativo como no executivo. Um pedido meu como pastor, como presidente do conselho, que vocês tenham um olhar com mais carinho para as igrejas, porque o papel da igreja é um papel de suma importância na sociedade. Esse é o meu pedido, e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.